Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja com cada um de vocês. Nesse momento, nós estamos iniciando o nosso culto de adoração e celebração ao nosso Deus. Queremos convidá-los a, juntamente conosco, nesse momento, participar desse momento de reflexão, celebração e de alimentação da palavra de Deus. Nesse período agora, nós estamos tratando sobre Salmos, nós estamos fazendo uma reflexão sobre os Salmos. E hoje nós iremos refletir sobre os Salmos de número 4, do versículo 1 até o versículo 8. Os Salmos, esse Salmo diz assim, leiamos em nome de Jesus. Responde-me quando clamo, ó Deus que me faz justiça. Dá-me alívio da minha angústia. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Até quando vocês, ó poderosos, ultrajarão a minha honra? Até quando estarão amando ilusões e buscando mentiras? Saibam que o Senhor escolheu o piedoso, o Senhor ouvirá quando eu o invocar. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. Ofereçam sacrifícios como Deus exige e confiem no Senhor. Muitos perguntam, quem nos fará desfrutar o bem? Faz o Senhor resplandecer sobre nós a luz do seu rosto. Encheste o meu coração de alegria, alegria maior do que a daqueles que têm fartura de trigos e de vinho. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me faz viver em segurança. Salmos 4, versículo 1 a 8. Amém? Nesse momento nós iremos orar ao Senhor. Quero convidar você para orar. E eu quero, nesse instante também, incentivar você a honrar o Senhor com as suas ofertas, com seus dízimos, fazendo de tal forma que você expresse gratidão. Quando você for ofertar, quando você for dizimar, não faça isso para você receber alguma coisa de Deus. Faça isso porque você já recebeu de Deus. Se você foi abençoado, se você tem seu emprego, se você tem seu trabalho, se você tem suas rendas, tem tudo aquilo que você precisa para a sobrevivência, então seja grato a Deus. E apenas a palavra de Deus diz que você deve determinar uma parte disso. Ou seja, isso, no caso do dízimo, ele fala que tem que ser 10%. E a oferta é aquilo que tiver no seu coração, aquilo que Deus colocar no seu coração. Seja generoso, seja agradecido e contribua com a causa de Deus. Amém? Vamos orar ao Senhor nesse momento? Senhor meu Deus e Pai, em nome de Jesus, eu me coloco diante da Tua presença, Senhor, com muita alegria, com muito entusiasmo. Eu me coloco em oração, Senhor, porque eu sei que eu estou diante de um Deus que tudo pode, de um Deus soberano, de um Deus maravilhoso, de um Deus de verdade. E eu quero, nesse momento, orar em favor deste irmão e irmã, Senhor, que está agradecido, que está cheio de alegria, que está, ó Deus, com o coração radiante de gratidão ao Senhor, porque tem sido abençoado e tem sido abençoada. E a minha oração, meu Deus, é que nunca falte a bênção e a alegria e a felicidade nesta casa. Mas eu quero também orar por esta pessoa, meu Deus, que nesse momento está passando por dificuldades. Está, meu Deus, passando por momentos muito difíceis. E é com esta pessoa que eu tenho certeza que a Tua palavra vai falar hoje, meu Pai. E eu peço que o Senhor possa falar poderosamente, trazendo instruções para a vida destas pessoas. Pai, usa-nos para a glória e para a honra do Teu nome. Ajuda-nos, ó Deus, a fazermos o melhor para o Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Nós, nesse momento, vamos louvar ao Senhor e logo depois da mensagem, nós iremos à reflexão da palavra de Deus. Amém? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre.
domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, não dá. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servir ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é bom e eterna a sua bondade e a sua fidelidade de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia. 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 Amém. Graças a Deus, acabamos de ouvir um louvor a Deus, e nesse momento nós iremos refletir na palavra de Deus. O Salmo de número 4, ele é um salmo que complementa o Salmo de número 3. Os dois salmos tratam da mesma situação. O comentarista bíblico, o R, ele diz que quando comparamos as palavras desse salmo de número 4 com a dos salmos de número 3, é inevitável que percebermos que ambos tratam da mesma situação na vida de Davi. O Salmo 3 é conhecido como Salmo matutino e o Salmo 4 como Salmo vespertino. Ambos os salmos eles eram cantados acompanhados de instrumento de cordas. Quando o salmista Davi fez estes salmos, ele estava vivendo uma grande crise. Não era uma crise das que ele já estava acostumado a lidar. Ou seja, Davi era um guerreiro, todos nós conhecemos. Ele começou na sua batalha antes mesmo de assumir o rei. Nós conhecemos muito bem a história de triunfo dele sobre o grande gigante Golias, quando Deus deu a vitória e libertou Israel da afronta dos seus inimigos. Então Davi, ele era um homem acostumado a lidar com crises, um homem guerreiro, um homem que batalhava, mas agora ele estava vivendo uma crise totalmente diferente. Não era guerra contra as gentes daquela região que Deus tinha colocado para ele consolidar o reino de Israel. Agora Davi estava diante de uma crise familiar e nacional. O seu próprio filho Absalão se levantou contra ele. O seu próprio filho Absalão tramou contra ele. A Bíblia diz lá no livro de 2 Samuel, capítulo 15, versículo 10, conta-nos a história que Absalão, por um período de aproximadamente 4 anos, ficou no meio do caminho entre o palácio, interceptando as pessoas que iam consultar o rei, e ele roubava a cena, ele usava palavras falsas, ele usava palavras de bajulação, ele usava toda forma para conquistar aquelas pessoas, para ele poder tomar o governo de seu pai. E diz-nos a palavra de Deus que no final dos 4 anos que Absalão estava articulando e manipulando, ele prepara um golpe contra o próprio pai, que era rei de Israel. E ele traz para o seu lado um dos principais conselheiros de seu pai, que era Aitofel. Está aí 2 Samuel,
15, versículo 1 a 10. O texto bíblico diz que com esta conquista, a conspiração ganhou força e cresceu o número dos que seguiam Absalão. Então ele passou agora a ser um homem que tinha apoio do povo, apoio das pessoas influentes. E ele então marcha contra o seu pai. Quando Davi recebe a notícia, a primeira decisão de Davi é a seguinte: vamos fugir. Caso contrário, não escaparemos de Absalão. Se não partirmos imediatamente, ele nos alcançará, causará a nossa ruína e matará o povo à espada. 1 Samuel 15, versículo 14. O texto diz que Davi ia caminhando e chorando, e com a cabeça coberta e os pés descalços. E todos que iam com ele também tinham a cabeça coberta e subiam chorando. 2 Samuel 15, versículo 30. E o pior agora de tudo isso, que a pessoa que antes era o seu conselheiro, o seu confidente, a pessoa que ele podia conversar, consultar, que era o seu braço direito no reino, agora era o principal aliado de Absalão. O dicionário bíblico diz que Aitofel era um gibeonita, conselheiro de Davi. Diz que a reputação de Aitofel era tão alta que as suas palavras tinham autoridade de um oráculo divino. Então a crise agora estava instalada. Davi não tinha com quem contar. Ele não tinha uma pessoa que era estrategista, um bom conselheiro para poder orientá-lo, para poder ajudar a tomar decisões. Ele estava sozinho, ele estava com uma multidão, com algumas pessoas em volta dele, e a crise está instalada. Como agir diante da crise? O que fazer? Com quem posso contar agora? Então é nesse contexto de crise que o salmista faz esta oração que nós acabamos de ler nos Salmos de número 4. E aqui nós vamos tirar algumas lições importantes para a nossa vida quando a crise nos atingir. Então, diante da crise, o que devemos fazer? Diante da crise, você deve manter a mesma confiança em Deus que possuía nos momentos de paz. A súplica de um homem angustiado, nós vemos aqui a súplica de um homem angustiado. Davi, ele dirige a Deus dizendo assim: responde-me quando clamo, ó Deus, que me faz justiça. Nesse momento, a oração de Davi é a certeza da oração, é a certeza que Deus o ouve. Então a nossa oração também, nesse momento, deve ser a oração de certeza que Deus nos ouve, porque não estamos passando pela crise devido à desobediência aos mandamentos de Deus, que era o caso de Davi, e sim devido à impiedade de outros. O salmista Davi sabia que mesmo diante da afronta, da perseguição, haveria possibilidade de alívio. E na sua oração ele pede: dá-me alívio da minha angústia. Ele sabe que está falando com um Deus misericordioso, por isso ele pede: tem misericórdia de mim. Ele sabe que não está dirigindo a um Deus, ele sabe que não está dirigindo a um Deus morto, mas ele está dirigindo a um Deus vivo. Não é um mito, não é uma enganação do coração humano, mas é um Deus real. Por isso ele pede: ouve a minha oração. Então nós aprendemos diante de Davi, com a oração de Davi, que diante da crise, nós devemos manter a mesma confiança em Deus. Diante da crise, pessoas podem nos questionar o porquê nós estamos passando por momentos tão difíceis. Nós damos testemunho todos os dias que Deus é maravilhoso. Nós damos testemunho dos milagres, do que Deus tem feito, do que Deus tem operado. E as pessoas, por isso, pensam que nós nunca podemos passar por dificuldades ou por situações adversas. Enquanto, na verdade, não é assim. Então, nesse momento, muitas vezes, nós começamos a ser julgados, avaliados, questionados, porque a maioria das pessoas, na verdade, elas gostam de relacionar com pessoas bem-sucedidas, com pessoas que estejam lá no topo, com pessoas que estejam sendo queridas por todo. Então, quando as pessoas elas entram em fracasso, sejam ele profissional, financeiro ou emocional,
normalmente aquelas pessoas que se dizem ser amigas, elas se afastam, porque elas não querem relacionar com pessoas assim. Nesse momento, não é momento da pessoa baixar a cabeça. Se isto está acontecendo com você, ou se isso acontecer com você, não é momento de baixar a cabeça. Não é momento de considerar-se um derrotado. Não é momento de considerar-se um coitadinho. Mas precisa confrontar as pessoas que estão agindo desta forma. No caso de Davi, quem era ele? Ele era um rei escolhido por Deus. 1 Samuel capítulo 1, versículo 13, 1 Samuel 1:13, logo ele não era um rei por uma articulação ou aliança política com um grupo de pessoas, e sim porque Deus o havia escolhido e colocado à frente de Israel. Por isso ele questiona aquelas pessoas. Até quando vocês, ó poderosos, ultrajarão a minha honra? Até quando estarão amando ilusões e buscando mentiras? Ele sabia quem é que tinha colocado ele no poder. Ele sabia quem é que tinha colocado ele ali como rei. Logo, ele sabia que aquela crise era uma questão circunstancial. No momento certo, Deus levantaria e novamente o colocaria no seu reino, colocaria no seu trono, colocaria no governo. Não eram as pessoas, não era seu filho. Por mais bem articulado que ele fosse, por mais poderoso que ele fosse, quem pelejava por Davi era Deus. Então nós aprendemos que, diante da crise, nós precisamos saber que a nossa queda ou a nossa vitória dependerá somente de Deus. Não são as articulações, as opiniões, nem o poder de influência que garante a vitória de um verdadeiro servo de Deus, e sim a decisão do próprio Deus que determina o final ou a sequência de uma pessoa diante de uma situação. A certeza que Davi tinha do seu chamado era tão grande, e ele sabia que Deus tinha confirmado o seu chamado. Se você lembra a história, Davi ele foi chamado lá na casa. Deus mandou que Samuel fosse na casa de Jessé escolher Davi. E lá ele apresentou todos os irmãos, Jessé apresentou todos os irmãos para Davi, e Deus falou, não, eu não olho para a aparência, eu olho para o coração. E a pessoa que eu vejo que tem um coração para governar Israel é esse aqui, é Davi. Então, Davi sabia, tinha convicção de que ele era escolhido de Deus. E aí ele dirige as pessoas e ele diz o seguinte: saiba que o Senhor escolheu o piedoso, o Senhor ouvirá quando eu invocar. Então, diante da crise de alguém, nós precisamos prestar atenção aos conselhos da palavra de Deus. Então, o salmista Davi, ele diz o seguinte: quando você estiver irado, não peque. Ao deitar, se reflitam nisto e aquietem-se. Aí o filho dele, o sábio Salomão, mais na frente, em Provérbios capítulo 3, versículos 5 a 8, ensina o seguinte: confie no Senhor de todo o seu coração. Nunca pense que sua própria capacidade é suficiente para vencer os problemas. Em tudo quanto for fazer, lembre-se de colocar Deus em primeiro lugar. Ele guiará os seus passos e você andará pelo caminho de sucesso. Não fique cheio de si, pensando que a sua própria sabedoria é a razão do seu sucesso. A verdadeira sabedoria é amar e obedecer ao Senhor, fugindo do mal. Se você fizer isso, terá sempre saúde e vigor para enfrentar a vida. Provérbios 3, versículos 5 a 8. Então, diante da crise, o que eu preciso ter? O que você precisa ter? O que qualquer pessoa que estiver enfrentando uma crise precisa ter? Ele precisa ter um coração humilde e confiança. O salmista ele diz o seguinte: ofereçam sacrifícios como Deus exige e confiem no Senhor. Muitos perguntam: como nos fará desfrutar o bem? Faz ao Senhor resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Então nós observamos que nós precisamos ter o quê? Humildade e confiança. Ele diz para oferecer sacrifícios como Deus exige e confiar no Senhor. Como é que eu ofereço sacrifício? Como é que você pode oferecer sacrifício? Talvez você esteja perguntando: pastor, como é que é esse sacrifício que ele está falando? Qual é o sacrifício que Deus exige?
Você lembra da conversa de Jesus com a mulher samaritana, lá em no Evangelho de João, capítulo 4, verso 22 a 24? Lá diz assim, Jesus está conversando com a mulher samaritana e ele diz a seguinte palavra: vocês samaritanos adoram o que não conhecem. Nós o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, diante da crise, nós precisamos ter um coração humilde e confiante de adorar a Deus com todo o nosso ser. Não é ficar chorando pelo canto, não é ficar lamentando, não é ficar desesperado, mas é confiar em Deus, é continuar adorando a Deus. É continuar falando com Ele, é continuar confiando nele, é continuar dizendo: Senhor, Tu és o meu Deus em toda e qualquer circunstância. Eu estou passando por esse momento difícil de agora, mas o Senhor é o meu Deus, e eu não tenho outro bem além de Ti. Tu és a minha riqueza, Tu és a minha esperança, Tu és em quem eu posso confiar completamente. Então, diante disso, você vai fazer o quê? Você vai ser uma pessoa perseverante. Então, diante da crise, você precisa ter perseverança e tranquilidade. No final da sua oração e reflexão, o salmista faz uma declaração surpreendente. Você lembra do início da oração dele? Ele começa assim: ó Deus, ouve quando eu clamo. Tenha misericórdia de mim. Alivia a minha angústia. Não é assim que ele começa orando? Ele começa pedindo para Deus aliviar a sua angústia. E ele termina dizendo: encheste o meu coração de alegria. Alegria maior do que daqueles que têm fartura de trigo e de vinho. Em paz me deito e logo adormeço, pois só Tu, Senhor, me faz viver em segurança. Salmos 4, versículos 7 e 8. Então ele, agora, mesmo diante da dificuldade, mesmo diante da crise, a sua perseverança, a sua confiança em Deus, lhe trouxe tranquilidade, lhe trouxe paz, a ponto dele conseguir deitar, dormir, descansar, porque ele sabia que quem o protegia, quem o guardava, quem o livrava, era Deus e não homens. Então, diante disso, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos continuar confiando em Deus, mesmo que estejamos passando por momentos muito difíceis. Nós precisamos continuar esperando a resposta dele. O apóstolo Paulo, certa ocasião, ele disse que ele fez uma oração a Deus. E ele conta isso para nós na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7 a 9. Para impedir que eu me exaltasse, por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor para que tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E finaliza dizendo: portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. 2 Coríntios 12, versículos 7 a 8. Então, nós precisamos ser o quê? Perseverantes. Esta é a recomendação da palavra de Deus. A recomendação é essa: ponha em ação a salvação de vocês, com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Filipenses 2, segunda parte, versículo 12 e 13. Logo diante da crise, confiemos, sendo perseverantes, e continuemos adorando em espírito e em verdade. Que Deus, por sua graça, ajude a cada um a atravessar os momentos mais difíceis, os momentos mais conflitantes da vida, com muita confiança, com muita certeza, que mesmo diante da crise, Deus está conosco, Deus é conosco, Deus não nos desamparou,
Deus não nos desampara. Muitas vezes nós passamos por momentos assim, apenas para que nós possamos crescer, ou como ele disse para o apóstolo Paulo, para que o poder dele possa se aperfeiçoar na fraqueza, para que Deus possa ser glorificado nas nossas fraquezas. Muitas vezes as pessoas vão olhar para você e vão falar, esse é um derrotado, ele está destruído. Daqui a pouco ele vai ver você de pé, porque Deus vai agir e Deus vai provar para aquela pessoa que quem levanta uma pessoa, quem muda a história de uma pessoa é o próprio Deus e não a pessoa mesma. Continuemos confiantes em Deus, continuemos buscando o Senhor, continuemos dependendo dele, pois ele é o nosso Deus, é o nosso Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém e amém. Se passa mais doce eu puder desfrutar, se dor a mais forte sofrer.
Graças a Deus, nós acabamos de ouvir o último louvor e nesse momento nós iremos fazer uma oração ao Senhor. Nós iremos apresentar você que nesse momento talvez esteja passando por uma crise. Você de repente até agora não sabia como agir diante dessa crise. Talvez seja uma crise de saúde, talvez seja uma crise conjugal, talvez seja uma crise financeira. Eu não sei exatamente o que está passando na sua vida, mas saiba que a melhor maneira de agir diante da crise é continuar confiando no Senhor e dependendo do Senhor. Não tente achar soluções com as suas próprias mãos. Caia aos pés do Senhor. Grita como Davi: Senhor, alivia esta minha angústia. No final da oração, você viu como ele disse? O Senhor me encheu meu coração de alegria mais do que aqueles que fizeram muitas colheitas. Mesmo diante da crise, você vai sentir alegria, porque Deus vai colocar alegria no seu coração. Oremos ao Senhor agora. Meu Deus e Pai poderoso, em nome de Jesus, nós oramos a Ti. Nós confiamos imensamente na Tua graça, na Tua misericórdia e no Teu amor. Nós confiamos no que o Teu Espírito Santo pode fazer. E agora, meu Deus, a minha oração é em favor desta pessoa, meu Pai, que até agora não sabia como agir diante da crise, diante da adversidade, diante dos problemas que ele está enfrentando, Senhor. E eu te peço encarecidamente, ó Deus, que o Senhor olhe para ele agora, conceda graça, conceda poder, conceda presença, conceda direção do teu Espírito, conceda, meu Deus, virtude do Senhor na vida dele. Entra, meu Pai, com providência. Põe agora, meu Deus, alegria nesse coração, mesmo diante da crise, mesmo diante da adversidade. Mostra que a razão, a alegria é o Senhor, a paz é o Senhor. Quem muda, quem transforma, quem levanta, quem derruba, quem constitui, quem separa, quem faz todas as coisas é o Senhor. O Senhor tem poder. Portanto, Deus, tudo que o inimigo tem preparado, mesmo Deus, num momento com seus argumentos, com suas ações que parecem ter forças, Pai, eu peço, Senhor, dê calma a esse coração agora, dê confiança a essa vida agora, e abençoe desde os altos céus. Eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, nós chegamos ao final de mais um culto de adoração e celebração ao nosso Deus. Eu quero, nesse momento, convidar você a continuar sempre confiando em Deus, sempre dependendo de Deus. E mais, continue nos acompanhando pelas redes sociais. Nós estamos sempre transmitindo nas quartas-feiras, a partir das 19h30, o nosso culto online. Nos sábados, nós temos culto presencial. Às 10 horas, nós temos escola bíblica. E das 11 ao meio-dia, nós temos pregação, louvor, adoração e celebração a Deus. E nos domingos também, pregação, louvor, adoração e celebração, a partir das 18 horas. Você é nosso convidado, tanto para nos acompanhar pelas redes sociais, ou para nos fazer uma visita. Entre em contato conosco e, se querendo, peça-nos e nós poderemos estar te acompanhando, te ajudando, te orientando, orando por você, para que Deus possa ajudar você a enfrentar esse momento difícil que eventualmente esteja passando. Que Deus o abençoe grandemente. E agora nos despedimos dizendo que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão consoladora do Espírito Santo, seja com todos nós e com todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém. Que Deus os abençoe.